Bom dia, paz seja sobre vocês que estudam comigo neste canal, que me ouvem, que estudam a palavra de Deus, amém? Que a graça do nosso Deus seja sobre você, no seu coração, receba a palavra de Deus, amados. Cresça no conhecimento e na graça do Senhor, amém? Vamos estudar hoje juntos, juntamente com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, amados, ele é o nosso professor. Ele tem que nos ensinar todas as coisas por meio dessa palavra que é viva, poderosa, eficaz e que vai limpar nossas mentes e corações, vai nos lavar. A palavra é como uma água, sabe? Uma água que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, porque a palavra é Jesus, amém? A Bíblia fala aqui, né? Eu vou fazer um resumo do capítulo 3, onde Paulo escreve sobre a graça de Deus e a glória da nova aliança. Amém? Que Deus possa falar aos seus corações nesta manhã. A graça de Deus, aqui que Paulo fala, é a graça de Deus não escrita, né? Ele fala que os líderes judeus eram orgulhosos e carregavam consigo extensas cartas de recomendação, né? Mas as cartas vivas de recomendação do apóstolo Paulo, que está no verso 2 até o 6, não tem necessidade de cartas mortas, ele fala, e formais, escritas pelas mãos dos homens, uma vez que as vidas são transformadas, são convertidas, e essas próprias vidas, elas exclamam, elas mostram, demonstram a eficácia da graça de Deus. É isso que ele escreve. E ele fala sobre, ele contrasta, né, a lei de Moisés com o evangelho da graça agora, através de Jesus, mostrando a superioridade do evangelho da graça sobre a lei de Moisés, né? A lei de Moisés, ele fala que estava acompanhada de uma glória que era passageira, era temporária, e conduzia à morte. Funcionou, ele diz aqui, como um véu, né? Que restringia a glória de Deus, que impedia a semelhança com Cristo na vida dos judeus e gentios que não eram salvos. Agora, o evangelho da graça, ele diz para nós que vem acompanhado de uma glória permanente que conduz à vida eterna. E ele faz uma comparação aqui, que funciona como um espelho. Quando você olha no espelho, você não vê o seu rosto. Aí ele fala que a glória de Deus, o evangelho da graça, funciona como um espelho, refletindo a glória de Deus. Produz semelhança com Cristo na vida dos gentios, dos judeus, das pessoas que são salvas. E produz também confiança. Amém? E no capítulo 3, o versículo 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala, no verso 14 ao 17, que eu quero ler, amados, para vocês, ele fala assim, olha, eu vou ler, verso 3, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, porque aquela glória ia se desvanecendo, ia acabando. Aí ele fala no verso 14, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Verso 15, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? Até aí. Então, nós vemos aqui, no capítulo 3 de 2 Coríntios, né? Capítulo 3, do 14 até o 17, afirma para você e para mim que Deus quer que nós tenhamos, amados, liberdade em Cristo, e não mais legalismo, lei. O que significa liberdade? Se você olhar
no dicionário da língua portuguesa, liberdade significa emancipação do cativeiro, libertação. Liberdade, você é livre. O capítulo, nós lemos aqui, que em João fala, no capítulo 8 do quarto evangelho, o evangelho de João, ele fala assim para nós, ó, verso 36 do capítulo 8 do livro de João, fala assim: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, talvez você possa se perguntar, ou eu me perguntaria, eu quero dizer, do que eu sou livre? Nós somos livres, amados, do poder do pecado, da manipulação e do controle de Satanás, principalmente, e de muitos homens. Livre do medo, livre daquilo que os outros possam pensar a teu respeito, livre de você se comparar com todo mundo. Você é único, nós somos únicos. Livre da competição com os outros, você não precisa competir com ninguém. Você é livre do egoísmo, do legalismo. Você é livre para ser um indivíduo, livre para ser você mesmo, você mesma. Você é livre, amados, pensa nisso. Mas olha, quero dizer para vocês que no versículo 18 aqui, onde eu li para vocês, eu vou reler. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos agora a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amados, essa mudança, ela é gradual, pouco a pouco, né? Conforme está escrito aqui. Estamos sempre sendo transformados com glória cada vez maior. Quanto mais eu e você crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos estar sendo transformados de glória em glória. Enquanto essas mudanças acontecem conosco, ainda nós cometemos erros. E lembre-se que o perdão de Deus, ele está sempre disponível, aliás, para você e para mim, através de Jesus Cristo. E receber esse perdão, irmãos, realmente nos fortalece, nos capacita a continuar seguindo em frente, em direção a novos patamares, a novos níveis de santidade e a um comportamento muito, muito, muito melhor. Agradeça a Deus por Ele nos permitir a você e a mim carregar esse tesouro que é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, em nós que somos vasos de barro, como diz a Escritura. Somos humanos, somos frágeis. E quando nós carregamos esse Evangelho na nossa mente, no nosso coração, nós testemunhamos deles, para que todos saibam que o poder que está em nós, na sua vida e na minha vida, vem do Senhor Jesus, porque o Evangelho, a palavra escrita, é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Entenderam? Paulo, ele diz isso aqui para nós. Ele falou isso nesse capítulo 3, verso 6, eu vou ler para vocês. Ele fala assim, que ele, a palavra, Jesus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Há muitas vidas, irmãos, muitas vidas que procuram um relacionamento com Deus. Mas as pessoas muitas vezes são confundidas a serem aceitas por Jesus, porque estão só na letra, só na religião. Jesus falou do relacionamento pessoal dele com o Pai, né? E os religiosos perseguiram a Jesus. Então, que você guarde seu coração. A lei lá no passado, ela foi dada para mostrar às pessoas a necessidade de eles
que eles tinham de um Salvador. Queridos, em nome de Jesus, lembre-se, você e eu precisamos estar firmados em Cristo, se lembrar de que você é livre em Cristo Jesus, porque Jesus já nos libertou. João capítulo 8, verso 36 fala para nós: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Nós somos livres em Cristo Jesus. Você tem que tomar essa palavra para si e guardá-la no seu coração. Peça ao Espírito Santo, peça que você, não pela sua força, não por se achar autossuficiente, você e eu não somos o bastante para que nós possamos viver uma vida independente daquilo que Deus tem nos falado. Quer você ou quer as pessoas reconheçam que são ou reconheçam ou se aceitem como autossuficiente, nós não somos. Nós não podemos achar que dependemos somente de nós mesmos, mas nós podemos depender inteiramente, confiar no poder e na força daquele que é o Todo-Poderoso. Então, se você e eu lermos a palavra, nós vamos estar lendo a Bíblia e nos revestindo de uma capacidade que vem do Espírito, conforme nós lemos aqui, né? Que nós somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Toda a sua capacidade, toda a nossa capacidade vem do Senhor. Ele nos instrui através da sua palavra. Guarde esse ensinamento no seu coração, em nome de Jesus. E seja fortalecido. Continue seguindo em frente, em direção ao seu foco, que tem que ser os céus, que tem que ser Jesus. E você e eu vamos crescer em santidade e vamos, dia a dia, ter um comportamento melhor. Permita que Deus esteja presente em todos os segmentos do seu viver. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.